Existe um livro, escrito há quase 500 anos, que não deveria saber o que sabe. Um livro cujas páginas contêm segredos que desafiam toda a lógica. As Centúrias de Nostradamus. 400 versos enigmáticos que previram guerras mundiais, a queda de impérios, pandemias e eventos que remodelariam a civilização. E entre esses versos há um que permaneceu completamente incompreendido por quase 5 séculos. Um verso tão estranho, tão específico, tão aparentemente insignificante, que estudiosos simplesmente o ignoraram. Centúria 3, quadra 42. Um verso sobre animais domésticos, sobre cães, sobre o que acontecerá com aqueles que os mantêm em suas casas. E agora, em 2025, quando pesquisadores revisitam esse verso com olhos modernos, quando comparam seus símbolos com descobertas científicas recentes, quando analisam padrões emergentes em saúde pública, uma interpretação chocante emerge. Uma interpretação que sugere que Nostradamus não estava falando metaforicamente, estava falando literalmente. E o que ele previu para 2026 afetará milhões de lares, milhões de famílias, milhões de pessoas que têm cachorros. E os sinais que ele descreveu como precursores estão aparecendo. Agora, exatamente como ele disse, exatamente quando disse que apareceriam. Michel de Nostre-Dame nasceu em 1503, na Provença, França. Médico, astrólogo, profeta. Durante a peste negra, ele viajava de cidade em cidade tratando os doentes. E em algum momento, durante aqueles anos de morte e sofrimento, algo mudou nele. Ele começou a ter visões, não sonhos, visões, vendo eventos futuros com clareza impossível. E ele escreveu, em 400 versos de 4 linhas cada, propositalmente obscuros, porque a Inquisição queimava profetas. Então ele escondeu suas verdades em símbolos, em anagramas, em múltiplas línguas, tornando-as incompreensíveis para sua época, mas cristalinas para aqueles que viveriam os eventos descritos. E Centúria 3, quadra 42, escrita em 1555, diz em francês antigo: Le fidèle compagnon de l'homme tournera. En l'an 26, la maladie viendra. De la bête au maître, le mal passera. Et ceux qui gardent loup apprivoisé pleureront. Tradução literal. O fiel companheiro do homem se voltará. No ano 26 a doença virá. Da besta ao mestre o mal passará. E aqueles que guardam lobos domesticados chorarão. Durante quase 500 anos, ninguém soube o que isso significava. O fiel companheiro do homem, obviamente cães, mas se voltará como? Doença que vem no ano 26. 26 de qual século? E da besta ao mestre o mal passará. Zoonose? Transmissão de doença de animal para humano? E lobos domesticados? Cães são lobos domesticados geneticamente, mas por que eles chorarão? Era enigma, mistério, impossível de decifrar. Até agora. Porque em 2023, cientistas fizeram descoberta alarmante. Descobriram um novo patógeno, um vírus, que estava circulando silenciosamente em populações caninas, principalmente em cães domésticos urbanos. Um vírus da família dos coronavírus, mas diferente, mutante, e com capacidade de fazer algo que vírus caninos normalmente não fazem: saltar espécies, de cães para humanos. E as primeiras pesquisas, publicadas em 2024, mostraram algo aterrorizante. O vírus, temporariamente chamado SECOV-HU1, coronavírus canino humano adaptado, tinha taxa de transmissão baixa, mas taxa de mutação alta, muito alta. E cada mutação o tornava melhor adaptado às células humanas, melhor em infectar, melhor em se espalhar.
e modelos epidemiológicos projetaram que em algum momento entre 2025 e 2027 o vírus alcançaria ponto crítico, mutação que permitiria a transmissão eficiente de cães para humanos e potencialmente de humanos para humanos. E quando isso acontecesse, teríamos uma nova pandemia, originada não de morcegos em um mercado distante, mas de cães, em nossas casas, em nossas camas, lambendo nossos rostos, brincando com nossas crianças. E Nostradamus viu isso há quase 500 anos e escreveu: no ano 26 a doença virá, da besta ao mestre o mal passará. 2026, exatamente quando modelos científicos projetam que o vírus alcançará a capacidade de transmissão eficiente. Mas Nostradamus não apenas previu a doença, ele previu sinais que apareceriam antes do surto principal, sinais que permitiriam reconhecer que o processo havia começado. Em versos relacionados, encontrados em suas cartas pessoais preservadas na Biblioteca Nacional de França, Nostradamus descreveu: antes que o companheiro se volte, 3 sinais aparecerão. Primeiro, os animais ficarão estranhos. Comportamento que os mestres não reconhecem. Agressão sem causa, medo sem razão. Como se sentissem algo que humanos ainda não podem sentir. Comportamento canino anormal. E isso está acontecendo. Veterinários em todo o mundo reportam aumento significativo em casos de agressão inexplicável em cães. Cães previamente dóceis atacando donos. Cães com medo extremo sem causa aparente. Mudanças de personalidade. E quando testados, muitos desses cães mostram infecção por SECOV-HU1. O vírus está afetando o comportamento, tornando cães imprevisíveis, perigosos. Primeiro sinal, acontecendo agora, em novembro de 2025. Segundo sinal, os mestres adoecerão com doença estranha, não grave primeiro, mas persistente. Tosse que não passa, cansaço que não melhora, febre que vem e vai, e médicos não saberão o que é. Dirão é gripe, é resfriado, é estresse, mas não é. É o começo, é o vírus testando, aprendendo, adaptando-se aos corpos humanos. Doença respiratória persistente em donos de cães. E isso também está acontecendo. Clínicas reportam aumento em casos de síndrome respiratória não identificada, principalmente em donos de cães. Sintomas leves, tosse seca persistente, fadiga, febre baixa intermitente, testes para influenza negativos, para Covid negativos, para tudo negativo, mas sintomas continuam, por semanas, meses. E quando alguns desses pacientes foram testados especificamente para SECOV-HU1, resultado foi positivo. O vírus estava lá, já tinha feito o salto, ainda não causando doença grave, mas presente, estabelecendo-se, evoluindo. Segundo sinal, confirmado. Terceiro sinal, os guardiões de muitos animais sofrerão primeiro. Aqueles que mantêm canis, que trabalham com resgates, que abrigam muitos. Porque onde há muitos animais, há mais vírus, mais mutação, mais oportunidade de salto. E esses guardiões serão os primeiros a cair gravemente doentes. E serão aviso ignorado até ser tarde demais. Surtos em ambientes com alta densidade de cães. E já há casos. Outubro de 2025. Abrigo de animais na Califórnia. 11 funcionários adoeceram simultaneamente. Pneumonia grave. 3 hospitalizados. E todos testaram positivo para a variante mutada de SECOV-HU1. Variante que nunca tinha sido vista antes. Mais virulenta. Mais transmissível. Novembro de 2025, canil comercial na Polônia. Surto similar. 15 funcionários doentes, 2 em estado crítico. Terceiro sinal, aparecendo agora. Mas Nostradamus não parou nos sinais. Ele descreveu o que aconteceria quando o surto principal começasse. E é aterrorizante. Quando o ano 26 chegar,
Quando o inverno apertar seu punho, o companheiro se voltará completamente, e a doença se espalhará rápido, de casa em casa, de família em família, porque os humanos confiam em seus animais, deixam lamber, deixam dormir em suas camas, deixam brincar com suas crianças, e através desse amor, através dessa confiança, a doença viajará. Transmissão através de contato íntimo com cães, saliva, respiração próxima, dormir junto, exatamente os comportamentos que milhões praticam diariamente e que se tornarão vetores de transmissão. E os primeiros a cair serão os mais inocentes, as crianças, porque são elas que mais abraçam, que mais beijam, que mais confiam. E pais assistirão horrorizados enquanto seus filhos adoecem, e não entenderão, até perceberem, foi o cachorro, o amado cachorro, o membro da família que trouxe a praga. Crianças como grupo de maior risco, por contato mais próximo com animais de estimação, e isso é consistente com epidemiologia de zoonoses. Crianças sempre mais vulneráveis, porque têm contato mais íntimo com animais, menos consciência de higiene, mais provável colocarem as mãos na boca após tocar animais. E haverá uma escolha terrível: manter os animais e arriscar infecção, ou abandonar os animais e quebrar corações. E muitos escolherão manter, porque amor por animal é forte, às vezes mais forte que autopreservação. E através dessa escolha, a doença se espalhará mais, porque aqueles que mantêm animais infectados se tornam reservatórios, hospedeiros que reinfectam continuamente. O dilema: manter cães potencialmente infectados por amor ou afastá-los por segurança. E Nostradamus previu que muitos escolheriam amor, prolongando e intensificando o surto. E governos ordenarão sacrifício, dirão: todos os cães devem ser mortos para parar a praga. E haverá resistência, violenta, porque pedir a alguém para matar seu cão é pedir para matar um membro da família, e muitos recusarão, e esconderão seus animais, e com isso espalharão mais a doença. Políticas de abate máximo e resistência pública, criando conflito entre saúde pública e apego emocional, entre razão e amor. Mas Nostradamus ofereceu algo mais: esperança, caminho através da crise. Mas nem todos os companheiros se voltarão, nem todos os animais carregarão a praga. Haverá aqueles limpos, aqueles cujo sangue resiste. E se os humanos forem sábios, testarão, separarão os limpos dos contaminados, protegerão os limpos, e através dos limpos manterão o vínculo, manterão a companhia, sem espalhar a doença. Testagem, identificação de animais não infectados, protocolos de biossegurança, permitindo que algumas pessoas mantenham cães com segurança, não exigindo eliminação total, apenas separação inteligente de infectados e não infectados. E cientistas trabalharão dia e noite para criar cura, para criar proteção, e encontrarão, porque a necessidade aguça a mente, e o amor motiva como nada mais. Amor por companheiros, por animais que servem humanidade há milhares de anos, e dentro de um ano terão solução. Vacina para humanos, tratamento para animais, e a praga será controlada. Desenvolvimento rápido de contramedidas médicas, vacina humana, antivirais para cães, dentro de 12 meses do início do surto. Rápido, mas não impossível se recursos forem mobilizados como foram para a Covid. E quando a tempestade passar, quando a doença for controlada, a humanidade terá aprendido lição. Lição sobre risco de viver tão próximo de animais, mas também lição sobre valor desse risco. Porque cães não são apenas animais, são companheiros, são terapeutas, são família. E vida sem eles é mais pobre, mais solitária, mais triste. Então, o vínculo permanecerá, mas será mais sábio, mais cuidadoso, mais respeitoso dos riscos. A lição: equilíbrio entre proximidade e precaução. Manter vínculo humano-canino, mas com consciência de riscos, com protocolos de higiene, com vigilância veterinária regular.
Então, o que fazer? Você que tem cachorro, você que está lendo isso em novembro de 2025, com sinais aparecendo, com 2026 se aproximando, o que Nostradamus aconselha? Nos versos finais relacionados a esta profecia, ele escreve: não abandone seu companheiro por medo. Medo sem sabedoria é pânico, e pânico mata mais que doença. Em vez disso, seja vigilante, observe seu animal, mudanças de comportamento, sinais de doença e busque veterinário. Teste, confirme, não assuma. Vigilância sem pânico, monitoramento de comportamento e saúde canina, testagem quando suspeitar, não eliminação preventiva. Pratique limpeza, lave mãos após tocar, não deixe lamber rosto, não compartilhe alimento, mantenha animal vacinado. Essas práticas simples reduzem risco enormemente, não eliminam, mas reduzem. Medidas básicas de higiene, que deveríamos estar praticando sempre, mas que se tornam críticas em tempos de surto zoonótico. E se seu animal adoecer, se mostrar sinais de infecção, isole, não apenas do animal, mas sua família do contato íntimo com o animal. Não é crueldade, é prudência e pode salvar vidas. Isolamento de animais sintomáticos, redução de contato até diagnóstico ser confirmado. E confie na ciência. Quando vacinas vierem, tome. Quando tratamentos forem oferecidos, aceite. Não deixe medo da medicina matar onde medicina poderia salvar. Confiança em soluções médicas, vacinação quando disponível, não negacionismo. E lembre, esta praga passará, como todas passam. A humanidade sobreviveu 1000 pragas, sobreviverá mais esta, e o vínculo com companheiros caninos permanecerá, porque alguns vínculos são mais fortes que qualquer vírus. Perspectiva de longo prazo, esperança, reconhecimento de que crises passam, mas relacionamentos importantes permanecem. Então, é isto. O que Nostradamus previu para quem tem cachorro em 2026. Não é fantasia, não é metáfora. É alerta baseado em padrões que ele viu, que estava acontecendo em alguma linha temporal, ou que é possibilidade suficientemente provável para merecer aviso. Os sinais estão aparecendo. Comportamento canino anormal, doença respiratória persistente em donos de cães, surtos em ambientes de alta densidade canina. Tudo como Nostradamus descreveu. 2026 se aproxima. O ano que ele marcou especificamente. O ano quando, segundo projeções científicas e visões proféticas, o vírus canino alcançará a capacidade de causar surto em larga escala. Mas não é destino inevitável. Profecias são avisos, não sentenças, e avisos permitem preparação, permitem mitigação, permitem que o futuro seja mudado através de escolhas presentes. Se donos de cães forem vigilantes, se veterinários forem alertados, se cientistas acelerarem pesquisa sobre SARS-CoV-1, se governos desenvolverem protocolos, se população praticar higiene, então o surto pode ser menor, mais controlado, menos mortal. Nostradamus viu possibilidade, não certeza, e deixou aviso, para que aqueles que ouvem possam preparar, possam proteger, possam salvar. Você tem cachorro? Então preste atenção. Observe seu animal, pratique higiene, mantenha vigilância, não por pânico, mas por prudência. Porque o fiel companheiro do homem pode se voltar, não por malícia, mas por biologia, por vírus que não respeita amor, que não entende lealdade, que apenas busca reproduzir. E se estivermos preparados, se estivermos atentos, se agirmos com sabedoria em vez de medo, então passaremos por isso, e o vínculo humano-canino sobreviverá, mais forte, mais sábio, mais respeitoso dos riscos, mas não diminuído no amor. Nostradamus viu, avisou e ofereceu o caminho. Agora cabe a nós escolher preparação sobre negação, vigilância sobre pânico, sabedoria sobre medo. 2026 está chegando, e com ele, a provação que testará nosso amor por nossos companheiros e nossa sabedoria em proteger tanto eles quanto a nós mesmos. Que possamos passar no teste. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.